Olá, você está vindo para Portugal? Você já sabe quais são as formas de trabalhar aqui em Portugal? Quais são os tipos de contrato existentes? Então vamos ver um pouquinho sobre isso neste vídeo de hoje. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Basicamente, para você ser contratado por uma empresa, existem duas formas e depois essas formas vão ser subdivididas em algumas opções. Você pode trabalhar como um prestador de serviço ou como um trabalho subordinado, que é o contratado, que é através de contrato. Se você vem para ser prestador de serviço, você vai trabalhar ao que eles chamam de recibos verdes. Para trabalhar a recibos verdes, você tem que abrir uma atividade, é como se fosse um MEI no Brasil. Então, tem que ir nas finanças, abrir uma atividade para poder emitir recibos. E você recebe pela hora trabalhada. Em princípio, você não teria um valor fixo mensal. É hora trabalhada, é hora recebida. Então, você pode trabalhar em uma única empresa ou em várias empresas da forma que achar melhor. Você presta um serviço para ela e recebe exatamente por aquele serviço prestado. Uma outra alternativa ainda dentro da prestação de serviço é o que eles chamam de avença. A avença é menos comentada, as pessoas falam menos, mas a avença ela existe quando você tem um trabalho que é mensal dentro da prestação de serviço, ou seja, você presta um serviço com um valor fixo mensal para uma empresa. Então, você combina com aquela empresa que todos os meses você vai fazer uma determinada coisa ali, vai prestar um determinado tipo de serviço e você recebe aquele valor mensal. Dando um exemplo na minha área, que é um pouco mais fácil, isso acontece dentro da escola. Tem alguns formadores ou professores que trabalham no regime de avença. Eles se comprometem a dar as aulas para uma determinada turma e recebem um valor mensal por aquilo. E no final, eles também emitem um recibo verde para poder receber o salário. Qual é basicamente a diferença entre trabalhar a recibos verdes e trabalhar com avença? O recibo verde, você não tem aquele compromisso mensal. Você pode até acordar alguma coisa, mas não é aquele compromisso. Você vai lá, dá uma aula, pronto, acabou, ou presta um serviço, acabou e vai embora e emite depois o recibo. Já a avença não. Você já tem um contrato ali onde você vai prestar aquele serviço por alguns meses ou por um determinado período. E a segunda modalidade, mas antes de falar sobre ela, já deixa o like para mim se esse tipo de vídeo te interessa, para que eu possa gravar mais vídeos falando aí das relações trabalhistas. E não deixe de se inscrever no canal, porque assim você vai receber esses outros vídeos que eu vou fazer especialmente para vocês. Então vamos lá. A segunda forma é o trabalho subordinado, que é onde você tem um contrato de trabalho. Em Portugal não existe carteira de trabalho, mas existem contratos de trabalho, que seria como você trabalhar fechado, com a carteira assinada, é quando você tem esse contrato de trabalho. Esse contrato pode ser um contrato a termo ou um contrato sem termo. A maior parte dos contratos são contratos onde você tem um tempo pré-definido naquele contrato. Por exemplo, um contrato de 3, de 6 meses, de 1 ano, enfim, que tem um prazo de duração. Ele vai ser renovado algumas vezes e depois esse contrato que você fica efetivo. Aí vai dependendo de contrato para contrato e da relação contratual. O que é mais raro de acontecer, mas pode acontecer, é um contrato sem termo, ou seja, ele não tem data de término. Você foi contratado ali e você vai ter todos os direitos caso você seja mandado embora. Então, o contrato a termo, como ele tem uma duração, se daqui 3 meses, por exemplo, se a duração dele for de 3 meses, daqui 3 meses, por exemplo, a empresa pode falar que não vai renovar o contrato e não tem problema nenhum. Da mesma forma, se for um contrato de 6 meses, de 1 ano, cumpriu aquele período, a empresa pode optar, assim como você também, como trabalhador, pode optar por não permanecer na empresa sem ninguém dever nada a ninguém. Já o contrato sem termo, quando vai sair, aí tem que dar um tempo a casa, como eles falam aqui, tem que ficar um tempo a mais trabalhando ali, se não ficar tem que pagar algum tipo de multa, enfim. Tem todas aquelas questões trabalhistas que precisam ser resolvidas, que você não pode simplesmente sair do emprego do dia para a noite sem nenhuma consequência, como a empresa também não pode te demitir, te desligar do dia para a noite sem nenhuma consequência, no caso deste contrato sem termo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você possa entender um pouco melhor como são as formas de contrato aqui em Portugal. Um beijinho grande e até o próximo vídeo. Não deixe de assistir os vídeos que estão a aparecer agora no ecrã, que foram feitos especialmente e com muito carinho para vocês.